boa noite. Olá, Ricardo. Obrigada, filho. Boa noite, Vivi. Vocês me ouvem bem? Olá. Boa noite, Arlete. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Nossa convidada chegou. Obrigada, Ricardo. Olha ela. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Elvira. Que coisa Estou só boa. ajeitando aqui. Viu? Eita, peraí, tem o telefone tocando aqui. Certo, tudo Só um bem. minuto, hein? Que meu marido está procurando. Aqui. Oi, Elvira. Olá. É um prazer enorme estar O com prazer é vocês. meu, Silene. Estou Que maravilha. muito feliz mesmo de ter você aqui no nosso espaço, desse momento de Sim, diálogo, de ouvir sobre arte, de ouvir um pouco sobre você. Quero dizer a você que para mim é uma honra muito grande, para a gente aqui do Espaço Instruidamente é uma honra muito grande. Quando Urânia falou do seu nome, eu fiquei muito feliz e você aceitou assim de pronto, lindamente. Eu fiquei, que maravilha! Bem tive- feliz, viu? Obrigada não, mesmo. estamos aqui para conversar, compartilhar experiências. E é sempre um prazer, né? O mundo está precisando que a gente possa estar plantando algumas sementes aí de esperança, de afeto, né? Então é isso, é sempre um prazer. Perfeito. Muito É obrigada pelo isso convite. mesmo. É isso O mesmo. Já tem umas pessoal está pessoas chegando, aqui né? Estou vendo algumas pessoas. conhecidas, exato. Estou Algumas vendo pessoas, Maísa, Vileila, Leila Soares. sim, da Sejam FACED, né? bem-vindas. Isso. Leila da Faced, Maísa é professora da rede municipal, maravilhosa, trabalha com infância, trabalham as duas. E vamos bater esse papo, né? Conversar um pouquinho sobre arte, sobre Vamos contação de sim, histórias, contos, sim. narrativa oral. Sim, Então, eu vou iniciar a nossa conversa, já tem 5 minutos, eu acho que a gente, com a medida que a gente vai conversando, as pessoas vão chegando, e aí a gente vai se apresentando, né? Então, gente, boa noite a todas e todos. Esse espaço instruidamente de educação e neuropsicologia foi idealizado por mim. Sou Maria Elvira Laporte, sou pedagoga, sou militante da infância e da inclusão. Por conta disso, pensei nesse espaço para diálogo, para que a gente pudesse ter essa troca produtiva, positiva, de gente que se achegue, que queira conversar, que queira contribuir, que queira falar das suas pesquisas, que queira falar sobre suas reflexões. E para mim é uma honra muito grande ter pessoas com tanto gabarito, com uma vida na pesquisa, né? Uma vida dedicada à arte, falando para as pessoas. Então, quero reiterar minha gratidão, Silene, viu? Então, gente, e eu também ela, quero agradecer mesmo. sim, Agradecer por esse momento, né? De partilhas, de encontro, isso, para além da isso, presença. isso. Então, gente, Silene, eu vou falar um pouquinho, falar de você um pouco profissionalmente, tá, Silene? Ah, Então, Silene, tá ela é certo. professora da FACED, da Universidade Federal da Bahia, é formada em pedagogia, mestre em educação
pela Universidade Federal da Bahia, tem doutorado em artes cênicas, possui experiências em escolas, universidades, ambientes não formais, movimentos sociais nas áreas de educação e de teatro, atuando principalmente nos campos de conhecimento e pesquisas, principalmente em infâncias, ludicidade, educação infantil, teatro, culturas infantis, arte e educação, educação popular, formação de professores e teatro do oprimido. Coordena projetos, enfim, é uma infinidade de ações, é uma mulher multifacetada, plural, linda, que veio aqui nos dar esse privilégio dessa fala maravilhosa. O espaço é seu. Eu gostaria que você agora se apresentasse, falasse um pouco sobre você, um pouco sobre o seu trabalho e iniciasse com a sua arte. Tá bom. Então, vamos começar batendo um papo, né, um pouquinho e falar um pouco de mim. Elvira já falou um pouco aí sobre as questões mais acadêmicas, né? E claro que eu gosto muito e valorizo, referencio a universidade, né, a Universidade Federal da Bahia, mas gostaria também de me situar mais também no campo artístico, como poeta, no campo do teatro, trabalhando, montando espetáculos, dando oficinas, e também, quem sabe, contando histórias, né? Eu fiquei até me perguntando, eu sou uma contadora de histórias? Eu conto, né? Agora, se sou, a gente sempre fica nessa dúvida. Poesia, que escreve um pouco, fica com esse lugar, né? E aí, nada melhor do que a gente poder compartilhar com outro a nossa arte, porque esse é o termômetro, né? Esse é o lugar do sentir, o lugar da presença, o lugar da sensibilidade, o lugar da troca. Então, é nessa interlocução que a gente vai sentir se a nossa forma de fazer poesia, de escrever, de contar, ela agrada, se provoca, ou o que provoca, né? E eu tenho percebido que, na minha atuação como professora, tenho buscado muito esse lugar da difusão da leitura, do estímulo à leitura, do direito à imaginação, né? E, geralmente, eu começo sempre palestras, cursos, encontros, e agora as lives, né? Esse novo lugar de interlocução muito bacana, de difusão mesmo das nossas ideias, nossas pesquisas e práticas, né? Mas eu sempre começo esses momentos com poesia, né? E aí já começo dizendo que a poesia é um lugar também do contar. Claro que nem todo poema ele vai ter uma narrativa, né? Claro, nem todo poema vai ter a mesma linguagem no sentido de uma contação. Mas muitos poemas, eles são também textos da narrativa oral, né? É fundamental um olhar literário para essa narrativa e para essa contação de histórias, né? Então eu começo com poesia. Não vou começar com um poema meu, mas eu prometo até o final da nossa live, vou fazer uma história, contar uma história para vocês também. Eu sempre gosto de começar com os meus advogados falando na minha frente, né? Então eu vou convidar o poeta Jacques Prévert, é um poeta francês, eu gosto muito de um poema e recito bastante ele, e gostaria de começar com ele para a gente instaurar um pouco esse lugar do ouvir, do escutar, do apreciar, e a gente conversa logo em seguida. O nome do poema é Para Pintar o Retrato de um Pássaro. Primeiro, pintar uma gaiola. Uma gaiola com a porta aberta. Pintar depois algo de lindo, algo de útil, algo de belo, algo de simples para o pássaro. Dependurar a tela numa árvore, no jardim, num bosque ou numa floresta. Esconder-se atrás da árvore sem nada dizer, sem se mexer. Às vezes, o pássaro chega logo, mas pode ser que demore alguns anos para se decidir. Esperar se preciso durante anos. A lentidão ou a pressa da chegada do pássaro. Nada tendo a ver com o sucesso do quadro, hein? Quando o pássaro chegar, se chegar, guardar o mais profundo silêncio e esperar que ele queira entrar
na gaiola. E quando ele estiver já lá dentro, fechar a porta com um pincel. E depois apagar uma a uma todas as grades, tomando cuidado de não tocar em uma única pena do pássaro. Depois é só pintar a folhagem verde, a poeira do sol e o barulho dos insetos no capim, no calor do verão. Depois é só esperar que o pássaro queira cantar. Se o pássaro não cantar, mau sinal. Sinal de que o quadro, ó, é ruim. Mas se o pássaro cantar, bom sinal. Sinal de que você já pode assinar o quadro. Então você arranca delicadamente a pena do pássaro e escreve o seu nome no canto do quadro. Uau! Que lindo! Palminhas, gente, ela merece todas. Que lindeza, Ciline! Bravo, bravo! Ai, encantada. Lindo, lindo. Que bom. Esse pássaro, que afago, que afago. Solta os passarinhos, né? Deixemos que os passarinhos cantem, ganhem voo da nossa imaginação, nosso poder de criar, né? Que a poesia abre os caminhos para a gente falar de histórias, de memórias, de narrativas, de encantamento, de magia, de conhecimento compartilhado, de experiência, né? Por isso que eu gosto de começar com poesia. Que lindeza. A gente abrir os caminhos mesmo. Sim. Encantada, encantada. Bom, gente, Obrigada. E é nesse lugar, né, nesse encantamento, que nós já estamos aqui cheios e preenchidos, com tanta delicadeza. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre a história da contação, passasse um pouco por esse percurso, nos falasse sobre a importância do ouvido, contar, nos situasse. Bacana. Então, é importante essa pergunta porque nos situa, né, no início da humanidade, da civilização, quando a gente começa a ter o lugar do verbo, da comunicação, né? E os primeiros contadores de histórias foram os griots, né? Eram andarilhos de vários países da África, até então não eram países, eram regiões, e que levavam conhecimentos, sabedorias, histórias, ancestralidade, né? Para os lugares onde iam, né? Um pouco com a mistura entre pombo-correio, um pouco de disseminador de conhecimento, como professor, né? Um dos primeiros educadores a difundir histórias, conhecimentos, memórias dos mais velhos, né? E as mensagens, não era claro, evidentemente não era lugar ainda, não tínhamos ainda os correios, a internet, né? Mas era o lugar de trazer essa memória. Então, o pensamento oral, a literatura oral, a narrativa, o passar adiante o que se sabe, né? Vem desses sujeitos que vêm da África, que vêm desses lugares, mas que acabam também tomando o mundo inteiro, né? Há vários indícios de vários países da América Latina, por exemplo, que trazem essa marca desses índios andarilhos que contam e deixam sua marca. O contar histórias, embora ele não deixe uma marca física, como as artes visuais, por exemplo, mas ele deixa marca no ouvir, na sensibilidade, na identidade, na contemplação, na presença, né? Por isso que é importante a gente valorizar o instante, o momento do aqui e agora, né? Seja a criança de 6 anos, 4, 10, 60, 80, não importa a idade dessa criança. Ela ouvir-se acalentada, desde que o homem, o ser humano, o homem e a mulher, começa a construir subjetivação através da linguagem, ele conta. Eles e elas contam e constroem o mundo a partir dessas suas identidades mesmo, de conhecê-lo, coisa aqui, acolá, e disseminando, nesse desejo de levar adiante o saber, né? Tem um trechinho do Brecht, do Bertolt Brecht, poeta alemão, que ele vai dizer assim, um trechinho bobo, ele diz assim, o que eu sei eu passo adiante, como um bêbado, como um poeta, como um sonhador.
É bem a alma do contador de histórias. Que Levar adiante. maravilha! É isso aí. É isso aí. E você fala de valorizar o instante, né? É tão importante a gente valorizar o instante e a gente incentivar isso nas crianças desde muito cedo. E aí, como é potente a contação para isso, né? Para a infância. Então, nesse lugar Exatamente. das linguagens também, eu queria que você dialogasse conosco, refletisse com a gente, como todas as linguagens elas podem confluir para a experiência de contar histórias. Isso, na verdade, acaba tendo uma certa polêmica, né? Qual é a identidade mesmo do contador de histórias? Aquelas pessoas que até questionam, está no lugar da arte, é um artista ou é um mero reprodutor, né, do que se ouve? E é claro que a gente já avançou muito nesses estudos e a gente vai dizer que ela é um tipo de arte híbrida, de atuação artística híbrida, a atuação artística, pedagógica, terapêutica, política. É um lugar polissêmico de sentidos, mas também de formas diferentes de atuação. A gente pode usar a contação de histórias em vários contextos, né? E como você mesma disse, com diversas linguagens, né? Artísticas, sobretudo. Então, a gente pode, claro, ter como duas áreas muito fortes, com muito peso, que é até uma questão muito polêmica, que a gente vai ver nesse livro aqui, sendo tratado nesse livro, A Renovação do Conto, que fala dos novos contadores de histórias, né? Numa política de uma narrativa oral, vai ter uma polêmica que ela coloca, que é a questão do teatro e da literatura, essas duas áreas, né? Porque a contação de histórias vem do conto, vem do objeto literário, da palavra escrita, mas não necessariamente a palavra escrita, a palavra oral também, a palavra no seu devir, né? Na sua constância, no seu fluido, sem uma coisa memorizada, né? Uma coisa contada, o que eu sei, eu passo. E o teatro, ele vem da representação, né? Da representação de simbólica, de ser o outro, que há lugar também. Não só o outro, mas o tempo, né? De repente eu estou aqui agora, século XXI, posso estar falando de uma história que aconteceu há 3 séculos atrás. Ou eu posso falar daqui a 20 anos. Então, esse lugar mágico, atemporal, tanto a literatura quanto o teatro já trataram disso. Mas em termos de linguagens, a, a palavra bendita, digamos, a palavra bem articulada, como também toda a expressividade do teatro, vão trazer aí várias potencialidades de trabalhar, desde as encenações grandes de se contar histórias, figurino, maquiagem, elementos cênicos, dos mais diversos efeitos de luz e tal, até o mais simples, o mais nu possível. De repente, alguém totalmente de preto, roupa básica, é possível te transportar para longe, sem precisar de muitos adereços. É Isso não quer verdade. dizer que os adereços venham a confundir, tem gente que faz uma crítica ao contador que usa muito adereço, muita coisa na sua contação. Eu acho que depende do conto, depende do público, depende do instante, depende do seu domínio técnico para usar essas ferramentas, né? Assim como eu estou vendo várias pessoas lindas aí, Anne, estou É, vendo Juliane, eu vi Denise aí mais cedo, legal, beijo para todo mundo. Mas também, além dessas duas áreas, a gente pode citar outras áreas, né? Como as artes visuais, por exemplo. Existem várias experiências de contação de histórias que utilizam o espaço como lugar narrativo. E o próprio espaço e seus objetos fazem parte da contação. Muitas vezes por improviso, muitas vezes por assumir conceitos, assim como também os cenários produzidos para a contação. Eu vou citar o exemplo de um grupo mineiro chamado Os Tapetes Contadores de Histórias. Eles já vieram aqui na Bahia, Salvador, diversas vezes, e eles fazem um trabalho belíssimo, e eles são originalmente artistas visuais, artistas plásticos. Claro que com o trabalho de contação, eles acabaram embebendo, trazendo outras ferramentas, como o teatro, a poesia, a música. A música é uma outra ferramenta muito importante para contar histórias. Quantas histórias ouvimos a partir da música? O Chico Buarque é um contador de histórias. O Vinícius verdade. de Moraes, né? E a Chiquinha Gonzaga. Quantos historiadores, no sentido literário, né? Da literatura, e contadores mesmo, né? A gente for pegar, aquela... Tem várias canções que cantam, né? Mas falando de infância, é, uma canção infantil é possível tocar e sensibilizar o adulto, né? E aí a gente vai ter aquela música do Moraes Moreira, né? Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia onde que era, nem de onde veio. Aí vai, né? Ele conta a história desse pássaro que buscava sua identidade
não era nada, não se identificava com nenhum tipo de pássaro. Queria ser como a gaivota, porque é linda e todo mundo nota, mas no final ele descobre que ele é o Pégasus, né? Então, é a história do próprio passarinho feio, é adaptada, mas é a música, é a canção. Então, nessa história de renovar o conto, a gente vai ver diversas linguagens artísticas, diversos recursos, né? Então, às vezes, não é preciso também ter muita coisa. Às vezes, tem três questões que são básicas, Elvira. Claro que Sim, vocês podem elencar aí diversos elementos, sem dúvida. Podemos passar a noite aqui falando da complexidade de eu contar histórias, mas eu gosto da simplicidade, para sim. garantir de que tenhamos mais contadores. E, é claro, precisamos investir na formação desses contadores, daqui a pouco a gente fala mais disso, né? Exatamente, alguém está falando aí da Aquarela de Toquinho e outras músicas que contam Sim. as narrativas, né? Mas três elementos: a voz. Então, é claro, uma boa dicção, audível. Não sei nem se eu estou me fazendo entender, porque eu falo ligeiro. Não, tá sim, É, tá ótimo. Eu estou aqui mas lendo a o que as dicção, pessoas estão trazendo. Cristiana está falando assim, a arte da contação é maravilhosa. Tem um grupo de teatro com a peça No Fundo do Meu Quintal. É um enredo simples e recheado de criatividade. E eu gostaria só legal. também de trazer uma outra fala de uma outra pessoa que trouxe um pouquinho mais cedo, que falou assim, lembrei da minha avó contando histórias e traz muito desse lugar da simplicidade. Eu tenho memórias afetivas assim belíssimas também da minha avó contando histórias, histórias do meu povo, dos meus antepassados, entendeu? Então, contar a história não necessariamente, aí traz muito o que você falou, não necessariamente precisa de muitos adereços, né? Mas, assim, a forma como se fala, a expressão que se dá, como é que diz, a impostação da voz, e quando é parte de alguém que, inclusive, tem uma relação afetiva, como é o caso dos avós, se torna ainda mais especial, né? Exatamente. É, minha avó era uma contadora de histórias, embora não se dissesse, né? Ela não se titulava, mas naturalmente conservava a memória, né, de décadas com acúmulo e de histórias reais, de histórias e quem conta o conto aumenta um ponto, né? Ela Sim, sempre contava. E tinha essa coisa do lugar do afeto, né? Eu lembro que ela contava muitas vezes a mesma história várias vezes, né? Então, já quando ela estava mais idosa, eu lembro que ela contava, às vezes a gente ouviu mais de 30 vezes aquela mesma história. E eu lembro quando alguém era menos paciente na escuta, né? E dizia, já ouvi, você já contou essa história. E ela fazia questão, mas eu quero contar de novo, né? Então, contar de novo, o prazer de contar, né? É esse lugar do exatamente. encontro, do vínculo, né? Do Então, essa vínculo. coisa do vínculo, ela é muito importante, né? Então, ela estava falando da voz, da dicção, a voz é um modo de criar vínculos, né? De criar nuances também de ritmos, a depender da situação da história. Então, se você vai contar uma história de amor, pede um determinado ritmo. Claro que depende da história de amor. Mas se é uma Sim, história de caça, de luta, eu não posso ter o mesmo ritmo. Eu vou precisar variar as nuances, os suspenses, os mistérios, né? Então, a voz é um campo riquíssimo e vastíssimo. É um campo do teatro, né? A dicção, sim. é, e, sem dúvida, favorece a criação de diversos personagens nessa contação, porque eu posso estar contando na terceira pessoa, né? Eles foram caminhando e encontraram, de repente, uma casa. Mas eu posso dizer, então Pedro pensou, vamos entrar ou vamos arrodear? Estou dando um exemplo, né? Sim. Então, eu posso fazer a voz do Pedro, então a voz, ela é fundamental. Mas a gente vai ter também, como lugar de vínculo, o olhar, né? O olhar ele é muito importante, ele é muito importante. No caso aqui nosso, é um pouco complicado porque a gente não tem esse lugar de recepção. A não ser, por exemplo, eu estou vendo Elvira e estou olhando para ela. Então, de certo modo, nós temos, mesmo que mediatizado, temos um vínculo aí de olhar, né? Mas com as pessoas que estão nos escutando, é onde lateral o ouvir e o ver, né? Mas, ainda assim, é o lugar que a gente tenta exercitar esse olhar, né? O modo de olhar no olho, o olho no olho, isso desde os contadores antigos já falam disso, né? Muito importante. E dentro disso tudo, no meio disso tudo, a respiração. A respiração para a voz e o olhar, ela é fundamental para o contador. Ouvir, criar climas, estabelecer conexões, né? O tempo disso tudo. E é claro que o suporte para essa história, para a contação, é a própria palavra, o conto, o que contar. Para isso, como nós queremos ser incentivadores de leitura, precisamos, quem quer contar histórias, precisa ser leitor,
precisa estar lendo, descobrindo, buscando coisas, fuçando, criando apetite pela leitura. É no lugar do exemplo e da presença é que a gente vai ser referência mesmo para outras Exatamente, leituras de outras pessoas, outros desejos, né? exatamente. O despertar do desejo. E é por isso que é tão importante a contação de histórias na educação, né? E aí eu gostaria que você fizesse já essa relação da contação de histórias e a educação. Sim. A educação é meu campo, né? Minha praia de atuação, minha cachaça, meu vinho. É, É o nosso. a contação de, a contação de histórias, na verdade, a história, quem não gosta de ouvir história, né? Uma história, seja ela fictícia ou real, você, pô, você não sabe o que aconteceu. Aí você nem te conta, doido para contar, né? A pessoa doida para ouvir também. Então, esses conectivos, né? Esse lugar de, essas frases de vínculo, é bem da contação. Mas a educação, a gente vai precisar ter um olhar bastante crítico e político desse lugar, né? Esse lugar que não é assim, um lugar só para aprender um monte de conteúdo, para ser jogado mais adiante, daqui a alguns anos, quando a criança for avaliada, para saber se ela foi, é, teve sucesso ou fracasso, enfim. Educação não é isso. Transformar a educação nisso. Isso faz parte de um projeto político, né? De dominação, de subserviência, de preparação das mentes das domesticadas, que começa com o corpo, né? O lugar da contação, ela é um lugar que ele brinca um pouco com esse lugar político. Primeiro que ele traz o conhecimento, ele dissemina, mas também provoca esse lugar do desejo do querer ouvir história, de querer ler, de querer ter mais acesso. Então é um lugar fundamental se a gente considera que o imaginário é um direito. A criança tem direito a imaginar, a buscar sonhar. O sonho não é uma coisa que depois que a gente tiver tudo resolvido, a gente vai sonhar. Não. O sonho é direito, é lugar de afirmar por que estamos fazendo educação. Então, a escola é lugar de democratização, mas não é apenas o acesso. É o tempo de permanência qualificada, de convivência com o outro, de aprender a conviver, de aprender a dialogar, a estar em conflitos. Porque não tem jeito, a gente vai viver conflito a vida toda, e as histórias vão nos ensinar isso. Aliás, uma história sem conflito não é uma boa história. A gente não consegue prender o espectador, né? Se É eu começo a contar a verdade. história, Joãozinho conheceu Maria, foram felizes. Já esse segundo dia, todo mundo ele ficou encantado pelo cabelo dela. No dia seguinte, é pela pele dela, pelas mãos. Não acontece nada, é sempre enamorado o tempo todo, não se prende. Mas se dessa relação já surge uma terceira, uma Maria Joana que já chegou ali e tal, já interrompeu a relação, né? Essa é a lógica das novelas, que é uma É história a se contar. verdade, das tramas Precisa das do novelas. conflito ali, quando tá bem, quando os dois vão ficar juntos, aparece uma viúva com filho, sei lá, aparece tanta coisa. Aparece um vilão, aparece alguém atrás da herança, né? Para desestabilizar, porque a vida é assim. E as histórias desse lugar da gente se entender como gente, como pessoa, como ser sonhador, né? E como ser que vai construir também a história desse lugar que estamos aqui, dessa nação, desse país. A gente está vivendo, Azira, tempos de trevas, tempos de embrutecimento. Então, onde houver arte, onde houver música, teatro, poesia, histórias, a gente vai estar tendo lugar de esperança, tendo lugar de estar podendo exercitar um outro lugar de convivência e de sensibilidade. Perfeito. Eu agora queria trazer algumas contribuições das pessoas que trouxeram algumas aqui, e é importante que você saiba. Teve uma pessoa aqui, Samba Chula, Poder do Samba, pediu para fazer uma divulgação. Mestra Joana Duoco, da Rádio Metrópole, falando na campanha, está divulgado. Cristiana diz assim, quantas coisas envolvidas no momento da contação de histórias, tá vendo? Anne diz assim, uma vez que vimos vovó Zizi contando uma história, minha filha nunca mais esqueceu. Fantástica. Cris fala aqui, ex-alunos, adolescentes e pré-adolescentes gostavam das lendas da região. Quando colocavam entonação de suspense, alguns amavam até aqueles gritinhos e colocam alguns risos.
Aí falando do processo da contação, né, da entonação, que você foi trazendo aqui agora, e Ricardo falou aqui, reafirmou que ficou encantado o fato de você trazer o imaginário como um direito. E um monte de fãs seus aqui, viu, Silene? Dizendo que você arrasa, que parabéns. Então, e aí agora eu gostaria que você falasse para a gente, Silene, um pouco sobre quem é esse sujeito que conta histórias. Né? Sim, Como é que é essa performance, como é que se dá? sim. Primeiro sobre esse imaginário como direito, né? Só respondendo ao Ricardo, né? Ricardo. É, o imaginário é direito. Olha, esse é chique, gente. Ó. Oi! Que Esse lindo! Seja eu já ouvi essa bem-vindo! história várias vezes, daqui a pouco eu vou contar, para não ter esse que quer ouvir, esse que não, já cansou. Tipo, santo de casa não faz milagre, né? É Já tá cansado de verdade. ouvir. Eu sei bem como é isso aqui em casa. Mas sobre o imaginário, né? Nós precisamos do imaginário porque a gente não pode sucumbir na experiência imediata, na experiência do aqui e agora, né? Eu preciso trabalhar aqui porque eu preciso do pão ali. E, infelizmente, é essa a realidade, eu sei. E é essa a realidade mesmo que está posta com o projeto político do governo que está aí, governo federal, por exemplo, matando, dando abertura para desculpa, Bem, dificultando o diálogo e alinhamento entre as políticas municipais, estaduais e federais para a contenção do vírus, e a gente vai ver aí o quê? Um cenário totalmente voltado para a destruição, para embrutecimento. Então, falar de imaginário como direito é um lugar de exercer a criança como potência, desse lugar do encontro ser o mais potente possível. É lugar do pensar, é lugar do sentir, do encantar, do refletir, do ter ideias, do levar adiante, do desejo de conhecer mais, né? Esse contador que você se refere, ele tem diversos formatos. A gente vai ter o contador mais teatral, mais ligado à experiência de teatro, e aí com diversas técnicas e métodos mesmo, caminhos para encontrar o seu produto e processo artístico, né? A gente vai ter o contador mais ligado à literatura, à poesia, né? A gente vai ter contadores mais ligados à performance, para além da palavra, né? Eu queria ressaltar o trabalho dessa aluna, quer dizer, foi uma aluna minha, eu botei na internet essa semana esse livro que eu me encantei muito, eu comprei essa semana, chegou pelo correio, devorei, já estou Brasil anotando. Pequeno. É a história de uma. Ela é palhaça, bonequeira e contadora de histórias. Ela com Ai, o que filhinho dela. máximo. Os dois viajam o Brasil nesse trailer, levando histórias, Que linda a conhecimentos, imagem. experiências sensíveis e Que estéticas. linda, Ela a saiu. ilustração ficou lindo. É linda, a ilustração por dentro, o livro é lindo também, maravilhoso. E conta muitas histórias, da Bahia até o Rio Grande do Sul, dessas experiências morando dentro do trem e vivendo em cada lugar por poucos dias, 3, 2 dias, 4, como moeda de troca a arte. É claro que ela vai precisar ter o trunfo, digamos, porque no dia que não conseguir algo para comer, por exemplo, né, ela precisa ter. Mas vamos dizer, trocar uma dormida por um espetáculo. Apresentar daqui a 2 horas vai ter uma peça lá na praça. Vai ter o Teatro Lambi Lambi, que é uma caixinha. Lembra o Lambi Lambi, fotógrafo Sim, antigo? sim, De claro. rua, né? Sim. Então, a gente tem o Teatro Lambi Lambi, que acontece dentro da caixinha do fotógrafo. É um teatro minimalista, para 1, 2 pessoas, 3, 5 no máximo, né? Então, Jennifer, que é essa autora, ela viaja ao Brasil levando essas histórias com Brasil miniaturas Pequeno, o nome pequenas. do livro, perguntaram aí. Brasil Pequeno. Peraí, aí. Isso, Jennifer Gerard. pronto. Depois eu passo para você, Maísa. E aí, é muito lindo esse trabalho. Estou citando o exemplo das mais. Eu acho que essa experiência é extrema. Ela Sim. abdicou de tudo que tinha, casa, emprego, vida, carreira artística, inclusive, do ponto de vista de você estar consolidado em um lugar, né? E para levar histórias. Só que o mais interessante é que ela volta para contar o livro, é que ela volta depois de 4 anos com o filho, que ela passa primeiro sozinha, ela vai. Quando ela volta do Rio Grande do Sul para a Bahia, ela vai reencontrando essas pessoas que ela encontrou e que abrigaram ela, deram comida, casa, e ela volta com os bonequinhos, miniatura, para contar a história que ela ouviu
É como se fosse troca. Eu conto a história que eu te conto a minha história, né? E ela volta para recontar. Quando ela volta, alguns já faleceram, já morreram, não tiveram mais acesso a esse lugar do encantamento, né? Então, essa experiência é um fenômeno educativo, é um fenômeno cultural. E é uma figura de um tipo de contador. A gente vai ter contadores mais ligados à mágica, que faz mágica no meio da história. Tem diversos. Aí a gente for ver, por exemplo, o celeiro cultural da América Latina como um todo. Se a gente pegar o Brasil e for recortando, né? O interior desse país, os sertões, as chapadas, o litoral, a caatinga, a gente vai ter aí diversas formas de cordelistas que estão traduzindo em palavras histórias desse povo, desse lugar. Contar histórias é valorizar a memória, o afeto, a sensibilidade e o poder de sermos mais com o outro. Uau! Eu não paro de falar sobre isso. Não pode falar, tá tão bom te ouvir. Estão falando aqui, Kaique, Silene é maravilhosa, orgulho de ter sido seu aluno. Aí os alunos chegando também, tá vendo? Kaique da UFRB, Amargosa, maravilha. Que Tem bom. aqueles que gostam Encontrar de as contar com pessoas, né? origami, tá dizendo aqui também. Desculpa, eu lhe interrompi. Ah, que maravilha. Eu gosto de origami também, adoro. Acho muito legal. E às vezes, eu sei que tem gente que quer contar histórias porque tem ideias. E eu sei que entre contar, ou melhor, entre escrever e contar, há um processo. Eu mesmo, eu tenho meus contos, eu escrevo também, né? Poesias e contos. Então, quando eu escrevo conto, às vezes eu fico achando que está pronto, entendeu, Elvira? Está pronto para quem está lendo. Mas quando você vai contar, é uma outra reescrita. É uma outra reescrita, às vezes eu tenho que contar várias vezes para conseguir contar o conto que eu já sei. Então, é realmente uma tradução de linguagens, né? Às vezes não precisa de muitos apetrechos. Eu uso uma maleta. Eu uso uma mala, tem um figurino também. Eu tenho um trabalho do sarau, tenho dois trabalhos nesse sentido, né? O sarauzinho, que é do coletivo Canduras e Artes, é sarauzinho porque é a possibilidade de levar o sarau para qualquer lugar. É feito com, no mínimo, uma pessoa só. Então, eu vou com a minha maleta, eu conto história e música, brincadeira, jogos, Máximo. teatro, mistura, ou às vezes eu convido também pessoas. Agora, não temos não está tendo esse tipo de atividade por conta da Da pandemia, né? pandemia, E sim. temos também um trabalho realizado na UFBA, na Faculdade de Educação, inclusive nós temos colegas aí que eu citei, Maísa, a professora Maísa e a professora Leila, que fazem parte desse trabalho, que é o Sarau Infantil. Toda criança é um poema. É um lugar de miscelânea de atividades, experiências estéticas, artísticas, culturais, nas quais se destacam também a linguagem poética e a contação de histórias, né? Entendendo que a infância é produtora de linguagens também. A gente tem um jargão na arte e educação, um entendimento já caído por terra, mas ainda em vigor em algumas mentalidades, né? De que as crianças não produzem arte, de que a arte da criança é meramente imitativa, como no teatro, ou reprodutivista no desenho, né? E, na verdade, diversos estudos das correntes psicanalíticas, sociológicas, antropológicas, vêm colocar a criança como produtora de culturas, de linguagens, de ideias, e que chega para revolucionar o mundo, mostrando como a gente está acostumado a ver as coisas, como a gente está com a visão caduca de se ver as coisas. Estou vendo aqui Cibele, minha irmã, Cibele Canda, aí, Ah, viva! sim, que bom, Bem-vinda! seja bem-vinda, família. É isso. Encantada com a E sua às irmã. vezes, e às vezes eu vi, né, a gente não precisa de grandes estruturas para contar uma grande história. Claro que se der para ter o palco, a luz, alguém colocando o meu som e as pessoas em cadeiras acolchoadas com ar-condicionado, agora em pandemia é impossível, a gente agradece, é ótimo ter esse lugar de estrutura e precisamos valorizar esse lugar da produção cultural, né, de valorizar a cultura. A gente teve aí mudanças de ministros da cultura, descontinuidade das políticas, isso destrói a memória e o processo de produção estética do país, né? Mas o que eu quero ressaltar é que, ao mesmo tempo que a gente tem que lutar por esse lugar de patrimônio e também de lugar de apresentação, de o teatro, por exemplo, como equipamento de cultura, a biblioteca como equipamento de cultura, a gente pode também fazer uso da simplicidade. Como alguém contou aí, eu conto história com origami, exatamente. Eu conheço gente que conta histórias com movimentos do yoga. Então, são várias performances mesmo do contador Uau, histórico. Como interessante. temos, como temos também possibilidade, pena que apagou aqui. Eu ia fazer, ia mostrar uma coisinha, mas vou deixar você seguir e tentar aqui fazer para mostrar você. Ai, eu quero. Não sei o que é, mas eu Não, quero. bobagem. Nada demais. Você quer fazer algum comentário?
Não, eu quero trazer o que as pessoas estão colocando aqui, tá certo? Ah, tá certo. Sua irmã está dizendo que chegou atrasada, que chegou do hospital. Ah, é muito E, importante para ela que trabalha no hospital esse período de pandemia, a gente está dando lugar ao imaginário, à ficção, ao lugar da esperança, do sonho, do afeto, né? E a sim, arte e as histórias trazem esse lugar de encontro e conforto, né? Leila está trazendo aqui que é fã do sarau. E mais outras pessoas estão falando do sarauzinho. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele. É possível, Ah, Simone? é possível, sim. Ó, o sarau, Leila também. Leila é fã do sarau e Leila coordena comigo o sarau, escreve comigo, escrevemos juntas. A gente tem artigo publicado, a gente pode até depois deixar disponível na revista, por exemplo, na revista Entre 10, da própria Faculdade de Educação. O sarauzinho perguntaram sobre o sarauzinho ou o sarau infantil, toda criança é um poema? Perguntaram sobre os dois, né? Mas certo? Falou sarauzinho, é. Sarauzinho, tá. Sarauzinho é uma experiência que te leva para qualquer lugar. Então, vamos dizer, é uma praça, é uma escola pública, é, é uma atividade de ar livre, ao ar livre, seja onde for. Claro que não pode ter barulho, interferências grandes. Mas dentro da maleta cabem livros, cabem bolinha de sabão, cabe bonequinhos, fantoches, e cada lugar tem uma experiência diferente, porque as crianças também vão trazendo isso, né? Às vezes, não precisamos de muita coisa para contar. Às vezes, a maleta eu levo um monte de coisa e não uso nada. Depende muito do vínculo da criança. Às vezes, elas querem saber o que tem dentro, então isso já é um lugar de mistério, né? Sim, Como eu sim, disse, como a gente pode ter a complexidade de contar histórias, a gente pode também ter a simplicidade. sim. Uma pequena maleta, às vezes contar com o livro. Aliás, a contação com o livro ela é fundamental, ela não tem valor menor. Eu já vi gente dizendo, fulano não é contador, só conta com o livro. Contar com o livro não é fácil. Você tem objeto para estar ali acompanhando e sem perder o vínculo, o olhar do outro, né? É fundamental porque estimula a leitura, esse objeto é um signo forte, né? Então, o sarauzinho eu coloco o livro também. E o sarau infantil Toda Criança é um Poema são várias Leila está estações, pedindo aqui para falar sobre o tá? sarau Toda São Criança é um várias Poema. estações tá, várias estações de experiências que acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, a gente tem um brincante aqui com bacias, bolas e aros. O que é que se pode fazer com bacia? Para algumas pessoas, nada, mas para muitos pode virar um castelo, pode virar uma cachoeira, uma cascata, pode virar um tiro ao E alvo, para pode criança, então, empilhar, nem se fala, né? pode sair arrastando pelo espaço. Só que ao lado disso, se a brincadeira não estruturada, a gente vai ter um trabalho com tecnologia de desmontar computador e remontar para montar um robô. A gente pode ter uma oficina de bonecas de pano ali do lado. A gente pode parar tudo daqui a pouco, bora ver uma apresentação de teatro, ouvir uma história na tenda poética. Então, são vários lugares de expressões artísticas que acontecem na Faculdade de Educação, em parceria com várias escolas. E aí a gente, geralmente escolas públicas, e nessa interação, a criança é extremamente livre para escolher do que brincar, com quem brincar, até quando brincar, se quer parar a brincadeira, se quer brincar de tudo, né? Eu já vi criança dizendo assim, eu não gostei do sarau. Por que você não gostou? Porque eu brinquei de tudo, mas não deu tempo de brincar de bolinha de sabão. Quer Oh, dizer, essa coisa da limitação do tempo, né? E aí os desejos, as frustrações. Então, é um lugar muito interessante para ver a criança, estudar a criança, se relacionar. E é um lugar que a gente favorece a formação de professores. Porque precisamos de professores sensíveis, criativos, críticos, né? Geralmente as pessoas críticas têm uma tendência a desenvolver um potencial criativo, porque está inquieto, né? Está querendo outras formas de convivência. Então, precisamos de professores atentos, leitores, antenados, conhecendo filmes, música, histórias, lendo muito, lendo para crianças. Leiam para a sua criança, né? Para a sua criança interior e para essa criança que está diante de você, porque teremos, sem dúvida, muitas conexões relevantes. Sim, sobre Maísa a está simplicidade. completando aqui. Daqui a pouco você. Ah, tá, vá, faça. Não vou contar uma história, não. Estou dizendo, isso aqui pode ser um. Oi, tudo bem? Ai, meu Deus, é uma live? Ai, não quero mais, não, não. Tchau, tchau. Ou então dizer assim, ai, meu Deus, mais uma live, não aguento mais. Então, assim, às vezes você não precisa de muita coisa para contar a história. E não é banalizando esse lugar, mas valorizando esse lugar do estar com o outro e poder se disponibilizar para uma criação.
E a criança nisso vai também com o dedinho dela interagir, criar a voz, a resposta, e o imaginário vai surgir às vezes de uma caneta que vira um avião, né? O imaginário vai Sim. estar aí. E explora esse lugar do recriar e reinventar. Maísa está dizendo aqui, o Sarau Toda Criança é um poema, além de oportunizar às crianças diversas possibilidades, as leva ao espaço da universidade. E isso deixa com um sentimento de pertencimento. Que legal. Exatamente. Que trabalho rico, as pessoas estão elogiando muito. Nós já temos 15 minutos para acabar a nossa live. Quer Ah, dizer, sim, tá. pois é. E é um lugar também, sem deixar de expressar também, Elvira, que a contação de histórias é o lugar realmente do vínculo das identidades. As identidades étnicas, as identidades de gêneros, que são mais de duas, não são só duas. As identidades de cada lugar, de cada contexto, né? É um lugar democrático do poder ouvir e falar. Não pode ser um lugar reservado somente de alguns. É claro que a gente quer formar mais pessoas, formar melhor, né? Mas podemos levar adiante nossas ideias. Acho que a gente pode tirar um pouco essas ideias da gaveta e ir se arriscando. Ainda mais Isso agora em mesmo. tempo de pandemia, que é um tempo da gente estar experimentando um pouco esse tempo que não é livre, a gente sabe que está todo mundo ocupado, trabalhando, Verdade. mas um tempo para a gente. O tempo da presença, o tempo de ouvir, o tempo de estar, o tempo de contemplação. É um ato político, é um ato pedagógico, é um ato saudável, né? E é nesse sentido que eu tinha combinado com a Elvira que nos últimos 15 minutos eu queria contar uma história. Não vou levar os 15 minutos todos, não. Dá tempo ainda de a gente finalizar Preciso lhe direitinho dar um e. beijo, um beijo Exatamente. virtual. É isso, não vou levar 15 minutos, não. É uma história minha, e até eu confesso que aqui, que se qualquer coisa, se eu. Como eu disse, entre o escrever e o contar, há diversas adaptações, e esse conto é um deles. Algumas pessoas já devem ter me ouvido contar esse conto há um tempo atrás, e vai ver que algumas mudanças que aconteceram, porque é dinâmico, o que está escrito é eternizado, a não ser que eu redite e lance outro livro, né? Mas o que a gente conta é sempre um novo contar. Então eu queria contar uma história, Elvira, para vocês, e já está chegando ao final, que é O Menino e a Rã. É um texto meu e fica para vocês. Que é assim: o menino entrou no mato tão verde, mas tão verde, que ele jurava que era o mato mais verde que ele já viu na vida. Já a Rã, ela já morava no mato e já estava enjoada de ver tanto verde para lá, para cá, para cima, para baixo. De modo que ela gostava mesmo é de criar vários disfarces. Ela gostava, por exemplo, de ficar em cima da terra e ficar da cor da terra, de se disfarçar da cor da folha, de um caule. Só sei que quando o menino entrou no mato, ela olhou assim, ó, tomou um susto e deu um pulo na árvore e ficou lá, ó, toda disfarçada de árvore, da mesma cor do tronco da árvore, até o menino passar por ela. Só que o menino não passou. O menino era muito curioso e esperto, gostava de futucar tudo. Saía catando pedrinhas para sua coleção de formas, catava folhinhas secas para sua coleção de passados, e ia andando, andando, de repente ele se bateu na árvore e a rãzinha foi descoberta. Ela tomou um susto e ele pensou: como é que pode uma árvore se disfarçar de rã? Ficou lá pensando com os seus desatinos. E então a rã deu outro saltinho e começou a tirar o disfarce da sua pele, que voltou a ser toda verdinha malhada. O menino ficou intrigado com aquela transformação diante dele. E então foi perguntar: rã, como é que você faz isso? Então ela respondeu: ah, eu me camuflo. Você me ensina? Não dá. Só nascendo rã. Ah, o menino ficou. Você acha que o menino ficou. Se contentou? Não, ele pegou um papel, uma caneta, começou a traçar várias ideias, sentou numa pedra, começou a escrever versos, histórias, e
poesias e depois recitou para a rã. A rãzinha ficou tão encantada, que foi ficando cada vez mais assim, ó, imóvel, boquiaberta. E então começou a pensar tudo o que ela poderia fazer quando o predador chegasse. Bastava recitar alguns versos e os predadores ficariam boquiabertos. Então ela foi atrás do menino. Ô, menino, volta aqui, menino. Me diz aí, como é que você faz? Ah, eu me camuflo. Você me ensina? Não dá. Só nascendo poeta. Ai, que lindo! Que coisa deliciosa, que privilégio. Obrigada, Silene. Obrigada. Meu Deus, que lindeza. Eu estou encantada. E Ah, todo que mundo bom. que está aqui também. Ai, que maravilha. Obrigada, obrigada, obrigada. Falo em nome de Que a todos, em poesia meu nos nome acalante. principalmente. A poesia. Traga acalanto, traga É. magia, sensibilidade para sermos mais, podermos resistir, podermos caminhar na construção desse mundo para uma esfera mais humanitária, mais saudável, mais feliz. Precisamos e, sobretudo, merecemos. Merecemos. Perfeito, perfeito. Então, em nome de todos, em meu nome principalmente, eu quero te agradecer pela oportunidade, pela disponibilidade, por você estar aqui conosco, trazendo essa porção encantadora, maravilhosa. Então, assim, gratidão mesmo, viu, Silene? Eu gostaria que você agora se despedisse de todos. Todo mundo ficou aqui muito encantado com tudo que você falou, com tudo que você fez, com a sua arte que transborda, o seu olhar fala, tudo em você fala conosco. Então, muito obrigada, viu? É isso. E assim, algumas dicas que eu dei práticas, é claro que isso tem a ver com treinamento, não um treinamento técnico, mas com experiências, né? Viver experiências, a gente vai acumulando. Mas uma coisa muito importante quando a gente conta história, e online a gente não tem isso, né? A gente não tem, que é assim, quando a gente fala de criar vínculo com a criança, requer que a criança ela é convocada também para o contar. Claro, para ouvir, e ela precisa, claro, ser educada para ouvir, é um ato de educação, mas às vezes a criança ela tem coisas importantes para acrescentarem na história. E aí, às vezes, o adulto, estou contando, depois você fala. Aí volta, a irmãzinha, então. Aí tá, que a florzinha é bonitinha, aí a criança quer falar que a flor é amarela. Não, a minha era rosa. Sente aí, falou, não, sente. Aí volta, florzinha, falso. É falso, a criança sente, né? É. Então, por que não? Quando eu apresento a minha florzinha amarela, amarela, é verdade, eu já vi amarela. Mas vamos dizer que a minha tem que ser rosa. E se não for rosa, vai dar problema para a história? Eu já vi amarela. Mas essa, minha filha, parece com essa amarela, mas ela era rosa. Deixa eu te contar essa. E aí a criança, exatamente, ela vai criar um outro Mas não lugar de. invalida a fala da criança, exato. Exatamente. E aí inclui também. Tem a amarela, tem a rosa, tem a laranja, azul, seja o que for. Eu lembro que uma vez, no sarau infantil, não sei se dá tempo de contar, não é uma história, mas contar um Nós episódio. temos um tempinho, dá para você falar se você É quiser. rápido. Uma vez no sarau infantil, eu lembro que a gente criou a tenda poética lá na Facério, com várias, a gente chamou poetas, brincantes da palavra, tinha gente que fez vários trabalhos com a palavra. E aí, eu lembro que eu fiz uma brincadeira com as crianças e eu fiz uma paródia do Atirei o Pau no Gato. E eram crianças, se não me engano, foi da sua escola, tô na dúvida, viu, Maísa? Se foi da sua ou se foi lá da creche da UFBA. Mas um menino virou para mim e fez. Aí eu vou cantar para vocês a música, mas eu cantei, e é claro, fiz uma paródia, a música do Atirei o Pau no Gato. Mas ele ficou intrigado, porque ele reconhecia a música, mas vi que não era. Acho que tinha uns 3 ou 4 anos o menino veio, puxou o vestido e falou, a música não é assim. Aí eu falei, a música não é assim, ai meu Deus, eu contei errado, foi. Então, assim, ao invés de, tipo, aproveitar o instante, né? Eu contei, outro momento, não é assim sim, porque é assim que eu quero contar, não. Eu contei agora como é a música, como é, canta aí. Ele estava bravo. Eu não sei como é, porque eu não estou lembrando, mas não é assim como você contou.
E aí foi bem legal, porque a gente pôde lembrar como é mesmo a música original e conversar sobre isso, Pois né? é, Então, às vezes, a criança faz interferência e o adulto não está preparado para, não só para ouvir, mas para acolher e ainda enriquecer a história. para E a paródia era acolher. assim, acolher e, às Eu acho, vezes, sim, algo na criança acrescenta para algo que você não tinha se dado conta. despertar, exato, despertado Vou antes, contar. né? Pois é. E o importante é acolher, porque ali ela traz tantos outros elementos das emoções dela, de quem é esse sujeito. São tantas coisas que podem ser captadas a partir dessa escuta sensível dessa criança que faz essa interrupção, que em algum momento ela associou com alguma coisa da vivência dela, né? Exatamente. E como enriquece, né? E a paródia é assim, que eu tirei o pau no gato, né? Eu joguei a bola pro gato, para o gato, rebater, a bolinha, rodopiou, 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 e o gato fez um gol. Gol! As crianças vão ao delírio no gol, né? Todo mundo quer chutar, todo mundo quer fazer gol, e a gente canta várias vezes, né? Todo mundo daquela euforia e chega o menino para dizer que a música não Não era era assim. aquela. Mas ele não lembrava como era, mas não era. E você vai dizer que não era, porque realmente não era, mas passou a ser. Pois Então é é. isso. Possibilitar que o outro imagine, deseje, empoderar e potencializar esse lugar de que a gente chama de educação. Fantástico. Gratidão, minha querida. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Anne disse aqui, minha filha está com bastante dificuldade de trazer histórias virtuais, justamente pela falta desse vínculo que você trouxe tão Muito bem difícil. aqui agora nesse diálogo, a importância desse vínculo, né? Então é A gente isso, não sabe, né? Como está chegando lá, né? pois é, Também. pois é. Foi lindo, as pessoas estão agradecendo, eu também agradecendo muito pela Vendo oportunidade aqui. de te ouvir e te conhecer. Para mim, uma honra muito grande. Obrigada, viu, minha querida? Eu vou salvar a live sim, vou deixar no IGTV e vou colocar no canal Instruidamente do YouTube. Vou mandar o link Ah, para a ótimo. Silene, tá Ah, bom? eu quero sim. Pronto, Obrigada. vou fazer tudo Muito obrigada isso. pela escuta, pessoal. Uma boa noite para vocês, de poesia e muitas histórias e imaginação. Pronto, um abraço Tchauzinho. grande, tchau. E olha, gente, na sexta-feira nós temos também Daniela Rado, vai falar sobre arte e educação. Quem quiser também participar conosco, viu? Um abraço. Depois Mariana Caribé, que vem também falar um pouco Isso. sobre Ótimo. música, tá bom? Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.